Bom, dando início agora ao capítulo 7, vamos falar brevemente sobre criptomoedas e o futuro do dinheiro. Iniciando aqui com a introdução ao Bitcoin e blockchain, vou falar um pouquinho mais profundamente sobre moedas digitais de bancos centrais, a CBDCs. É bem importante vocês gravarem esse nome aqui, CBDCs, que são as moedas emitidas por bancos centrais. E tem uma pegadinha aqui que muita gente. Essa aula é importante para que você entenda isso, que você compartilhe com outras pessoas, para que você não cometa o erro de acreditar que isso aqui seja uma criptomoeda, porque não é uma criptomoeda, não tem nada a ver com a criptomoeda. É só uma ferramenta a mais que os bancos centrais, os governos estão utilizando, e vai se propagar para que ele tenha mais controle sobre as pessoas. Eu vou explicar mais a fundo. Bom, aqui está uma imagem sobre o Bitcoin, né, e as moedas aqui, Ethereum, explicar a diferença de Bitcoin e as outras moedas. São pressionando, vamos dizer, direto pelo celular. Eu vou fazer uma breve introdução, porque a gente vai ter a aula 2 aqui prontinha já, tá, galera? Só achar aqui, ó. Essa é a aula 2, que vai ser a temática só sobre Bitcoin, sua tecnologia. Beleza? Cada aí, próxima aula, gente, só sobre Bitcoin. Bom, começo de tudo. O ano é 2008. No dia 15 de setembro, o banco Lehman Brothers aqui dos Estados Unidos foi fundado em 1850, não suporta os calotes e quebra. Isso em 2008, na crise imobiliária, o crash americano. Esse banco quebrou. As bolsas norte-americanas, as bolsas daqui dos Estados Unidos despencam, arrastando outras bolsas pelo mundo afora. Foi um crash gigantesco em 2008, onde a bolha estourou e o mundo pagou o preço por isso. Bom, os governos começaram a socorrer instituições financeiras, no caso aqui dos Estados Unidos, os bancos centrais, né? Começaram a injetar dinheiro para que outros bancos não quebrassem. Isso emitindo dívida quando precisa entender que quando um banco gera dinheiro do nada, ele pega dinheiro, ele tem que emitir dívida. E aí a gente chama como título. Aí no Brasil, a gente consegue achar pelo Tesouro Direto, por exemplo. Nos Estados Unidos, a gente também consegue comprar o título do Tesouro, que é nada mais nada menos do que você financiar a, o Estado para que ele emite dívida e você receba uma parte de juros em cima dessa dívida, sendo que quando um banco central emite dívida, ele está inflacionando a moeda. Logo, quando você recebe os juros, esse valor, quando você corrige, ele dificilmente bate uma inflação real no dia a dia. Então é uma pegadinha que as pessoas não se ligam. Ela vai compra uma dívida do Estado, porque é mais seguro. Eu estou comprando uma dívida americana, um título americano, e está rendendo hoje atualmente a taxa de juros aqui está 5,25, teve 5,5%. Isso é absurdamente alto aqui para os padrões americanos. E a pessoa está colocando o dinheiro dela lá, está garantindo que ela vai ter 5,5%, 5,25% ao ano correção de juros em cima do valor que ela empresta para o Estado poder emitir dívida e gerar mais inflação. Então, o que aconteceu lá em 2008 foi que os bancos emitiram dinheiro, compraram, financiaram, né, outros bancos para que não virasse uma cascata dos bancos quebrarem. Porque se você também não entende, os bancos eles não têm a quantidade de dinheiro real e eles emprestam. Então o banco precisa ter R$ 1.000 para poder emprestar 10.000. Ele precisa ter 10.000 para emprestar 100.000. Ele precisa ter 100.000 para emprestar 1.000.000. E assim vai. O banco tem esse poder. Já a gente, meros mortais, se a gente pega, por exemplo, R$ 1.000 e quer emprestar para um terceiro a 10%, a 5%, a gente está cometendo um crime de agiotagem. É assim que funciona o banco. É assim que funciona o Estado. Só os bancos podem porque a elite ali determina que quem pode e quem não pode fazer o jogo e a brincadeira entre eles. Então, nessa época, o governo foi lá, financiou, pagou as dívidas para que outros bancos não quebrassem. Porque quando chegou o crash, as pessoas começaram a sacar o dinheiro com medo dos bancos quebrarem, tirando dinheiro,
fez com que os bancos quebrassem porque o banco não tem a quantidade real de dinheiro para poder devolver as pessoas. E isso foi a mesma coisa com o ouro. O medo deles era que as pessoas fossem pegar o ouro de volta e aí já não tinha mais a quantidade de ouro pela quantidade de dinheiro emitido. Bom, em algum lugar do mundo, um white paper foi criado, foi lançado. O white paper era o papel em branco, que é o nome que a gente dá, o testamento, assim a gente pode dizer, da criação do Bitcoin. É um sistema de dinheiro peer-to-peer. Aí começa a brincadeira aqui para vocês entenderem as palavras. Aqui depois eu posso criar um glossário aqui de palavras com os termos técnicos para vocês se familiarizarem. Eu libero para vocês. Que é a palavra peer-to-peer, que é de pessoa para pessoa. Como era o dinheiro lá atrás, lá no começo? Não era uma forma de troca, o escambo? Eu tinha esse tourinho aqui e trocava com você esse touro diretamente. Então eu não precisava de um intermediador, nunca precisei de um estado, de um banco, de ninguém ali para poder determinar o que a gente podia trocar ou não podia, que era valor ou que não era. Então a primórdia que a premissa do Bitcoin aqui já é que ele seja um dinheiro de pessoa para pessoa, de ponta a ponta, e não tem intermediadores. Um documento de 9 páginas assinado por alguém chamado Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto é um nome fictício para a pessoa, ou para as pessoas, ou para o homem, para a mulher, que ninguém sabe, que criou o Bitcoin, que criou e desenvolveu o sistema do Bitcoin. Até hoje ninguém sabe quem é. Nesse documento, Satoshi descreve como vai ser o Bitcoin, a primeira moeda digital do mundo. Bom, o valor do Bitcoin já foi multiplicado milhares de vezes desde a sua criação. A gente pode pegar, inclusive eu lancei um vídeo agora no meu Reels, que é um vídeo mostrando o desempenho do Bitcoin, que foi criado em 2009, sabe, 2009, e começou a ir para as corretoras em 2010, e a gente tem gráfico dele desde 2010, contra o Ibovespa, que é a bolsa brasileira, que é o Ibov, é o índice que marca a bolsa brasileira, Ibova 11, contra o index, né, o gráfico do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele foi lançado em 2010 com o valor de 6 centavos. 2 anos depois, né, o Ibova 11 foi lançado em 2008 com o valor de R$ 34. Bitcoin com o valor de 6 centavos de dólares. Nesse decorrer dos anos, o Bitcoin se valorizou absurdamente. Mais de 3 milhões, muito mais de 3 milhões por cento. Chegando ao preço atual hoje, US$ 70.000. Ele atingiu US$ 73.000. Atualmente agora ele está a 60. E esse mesmo índice, que é o Ibova 11, o que a investidores no Brasil acham o máximo, e já rendeu 280% desde 2008 até 2024, e ele hoje ele está valorizado no valor de R$ 130. Então você analisa um ativo digital que foi criado em 2009, lançado em 2009 e negociado em 2010, e até agora em 2024 saiu de 6 centavos para 70, já bateu US$ 73.000. Uma valorização absurda em dólares. Esse é o poder do Bitcoin. Então, desde 2024, ou melhor, a gente está em 2024, a gente teve um processo passado recentemente, 2020, que foi a crise, a pandemia que a gente teve, e isso afetou bastante os mercados. E desde então, a utilização do dinheiro digital, da forma digital, ela ganhou mais tração. Tanto que você pode reparar que tudo que estava no digital em 2020 deu um salto, porque as pessoas não podiam sair, então elas estavam consumindo. Eu fui uma dessas pessoas consumindo muito mais conteúdo pela internet, fazendo pagamento diretamente pela internet, porque você não tinha o acesso, não tinha o contato, você não podia sair, não podia ver pessoas, podia tocar. Isso fez uma crescente, um boom. Então a adoção do dinheiro digital ela também cresceu desde então. Então, as maiores inovações elas surgem nos momentos de crise. Infelizmente, é assim que funciona, é assim que a humanidade funciona. Então, agora, deixando um pouquinho da introdução criptomoeda, eu vou abordar muito mais profundamente na aula 2. Eu quero falar com vocês e aprofundar um pouquinho aqui um tema muito importante que é sobre as CBDCs, que são as moedas digitais dos governos.
Só para fazer um resumo aqui, o que é uma CDBC? É uma forma de dinheiro digital que o governo de todo mundo estão experimentando e estudando. Trata-se de uma alternativa de dinheiro fiduciário tradicional que pode proporcionar uma série de vantagens únicas para transações domésticas, determinando ou melhor, países para movimentações internacionais. É falha, esses são países. Tudo isso com alta velocidade, segurança e baixo custo. Isso é o que eles empacotam, né, de uma forma para o leigo que está olhando, para a pessoa que não tem um certo conhecimento. Eles vendem a CDBC como uma ferramenta, uma moeda, um dispositivo que vai facilitar a sua vida dentro de uma movimentação onde você não precisa necessariamente estar com dinheiro físico ou estar com cartão, enfim. A CDBC ela vai estar numa carteira, numa wallet, que hoje qualquer pessoa que tem um dispositivo celular tem, e você vai poder transacionar. E as pessoas vêm confundindo as CBDCs com criptomoeda, que não tem nada a ver. Criptomoeda é um processo totalmente diferente. Eu vou explicar sobre o Bitcoin mais profundamente, mas o Bitcoin ele é uma ferramenta, um dispositivo descentralizado que não tem pessoas, ou melhor, que não tem um estado ou um banco ou uma pessoa, um CEO ou um dono por trás dela. Ela é aberta, de código aberto, descentralizado, onde diversas pessoas movimentam. Já uma CDBC continua sendo uma moeda do Estado, continua tendo proprietário e ela continua sendo regida centralizada. É o Estado que determina o que vai ser feito ou não. E aí é onde mora o risco, galera. Para vocês entenderem, lá na China já foi feito todo um processo, inclusive tem uma adoção de mais de 20 milhões de pessoas já utilizando a CDBC chinesa e ela funciona com meio de pagamento digital em wallets e diversos lugares só aceita essa moeda digital. E isso faz com que o governo ele tenha muito mais poder em repressão. Por exemplo, já aconteceu em um dado momento, a gente conhece, sabe que a China é um país comunista, socialista, onde o acúmulo de riqueza é proibido, que as pessoas não têm direito a ter riqueza, a guardar bens, né, valores e propriedade. Com isso, essa moeda ela vai de encontro ao que o governo lá da China quer fazer, que é o controle de massa, né, o controle, é o poder do Estado sobre as pessoas. E tempos passados foi dito que essa CDBC da China, no entanto que eles tentaram banir o Bitcoin, e acabou que o Bitcoin teve tracionou muito mais rápido depois do banimento, onde as pessoas não podiam ter acesso ao Bitcoin. O Bitcoin é uma ferramenta de liberdade, um instrumento de liberdade, é o que vocês precisam entender, contra uma moeda estatal do governo, onde a moeda ela gera repressão e ela gera muito poder para o Estado ao ponto de fazer isso aqui, ó, agora se atende. Uma regra dentro dessa moeda é que quem recebe valores, né, dessa moeda na sua wallet, ele tem uma validade para poder gastar o dinheiro. Acredite se quiser. Determina uma validade para que você gaste esse dinheiro. O discurso é: você tem um dinheiro, você precisa gastar para que a economia gire. Você não tem o direito de pegar esse seu dinheiro e simplesmente quero guardar, não quero utilizar, quero gerar patrimônio, quero gerar uma renda passiva, quero comprar outros ativos, quero gerar riqueza. Não, o governo ele quer que você movimente, que você gaste para gerar economia e que você não tenha nada guardado. E esse dinheiro lá parado, se você não utiliza em um determinado período, ele simplesmente some da sua carteira. É apagado. Com um botãozinho de delete. Ó. Apertou aqui delete. Acabou. Tá entendendo como a evolução do dinheiro ela é válida, mas que na mão errada ela é um problema? Então o Estado ele quer ter o controle sempre, ele quer ter o poder. Você precisa entender isso. O Estado ele não é seu amigo, ele não é bonzinho, ele não tá para ajudar a gente. Eles precisam entender isso. O Estado ele está aqui para manipular, para perpetuar o poder de quem está lá e para movimentar a massa. Com isso, o dinheiro sendo do Estado, de uma forma como as CDBCs, ela multiplica 100 vezes mais o poder do Estado sobre as pessoas.
tendo em vista que se o Estado simplesmente determina que eu, Vitor, não posso comprar mais cigarro ou cerveja, e seja da minha vontade, que eu queira comprar, porque o Estado não quer que você gaste com isso, ele simplesmente vai bloquear o acesso de pessoas que têm esse perfil, que eles monitoram, e queiram consumir cigarro, bebida, comer carne, por exemplo, que é uma das discussões hoje, que você não vai ter acesso a esses itens porque o governo simplesmente não quer e ele vai bloquear ali e as pessoas não vão conseguir transacionar. Simples assim. Isso é um salto para lá no futuro que, biblicamente falando, quem não tiver a marca não vai poder consumir. E essa forma de CDBC na mão de políticos é exatamente isso. Eles vão determinar o que você pode gastar, o que você pode consumir, você pode comer, beber, trocar e comprar, porque o Estado determina ali. Você já não tem o dinheiro mais em mãos ali para poder ter a liberdade de comprar e fazer o que você quiser. Assim já funciona na China. Está sendo implantado no Brasil. O Pix já é uma forma de processo para CDBC lá no Brasil chamado Drex. E é uma forma que você não tem como escapar de pagar imposto. Você é obrigado a pagar, já vai ser deduzido na fonte, todas as transações vai ser descontado ali. Então, você, pobre, que recebia dentro de um valor que não pagava imposto, no futuro pode ter certeza que todo mundo vai pagar imposto, nem que seja um imposto direto. Então, não vai ter para onde correr. E mais uma forma de pressionar ali as pessoas, para vocês entenderem que pode ser no Brasil também, acontecer isso no Brasil, tendo em vista que a gente está vivendo tempos sombrios aí com a política atual. E na China, se por exemplo você fala mal do governo, você chegou lá, falou mal do governo, você está proibido de comprar uma casa. Acredite se quiser, irmão. Você fala mal do governo, você é monitorado, falou lá na rede social, falou em qualquer lugar, está criticando o governo, você não compra casa. Simples assim, você não vai comprar um carro. Eles bloqueiam ali, tira seu score, tira tudo e você fica isolado. Você simplesmente não tem direito à compra, você não pode fazer nada. O CDBC é mais uma ferramenta para poder trazer esse poder aos bancos. Então você precisa ter essa consciência, você precisa entender, você precisa mudar seu mindset, porque aí você consegue sair da roda do rato, você consegue ver novas ferramentas, novas possibilidades para que você realmente consiga ter a sua liberdade, para que você consiga construir seu patrimônio e não fique refém de uma moeda que é o tempo todo desvalorizada. O real, cara, já perdeu mais de 80% de valor de compra nominal. Se você tinha R$ 100 lá em 94, quando lançou o real, era 1 para 1 com dólar, $1 valia R$ 1, você conseguia no mercado comprar quase um carrinho de compra. Hoje R$ 100 você não compra nada. E as pessoas não conseguem entender como isso te deixa mais pobre. Isso te leva para a pobreza, a falta de conhecimento. E você precisa ter conhecimento, você precisa entender isso aqui é matéria, material que não é dado numa escola, você só vai encontrar assim. Eu estou aqui disponibilizando meu tempo, trazendo esse conhecimento, porque eu também não tinha esse conhecimento. E graças a Deus eu consegui ter consciência, criar consciência, e aprender, estudar e me aprofundar ao ponto de estar aqui ensinando para você e conseguir trazer essa liberdade que você precisa para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos. Isso de alguma forma possa te ajudar. Então, as CDBCs nada mais é que uma ferramenta de controle em massa para que as pessoas que estão utilizando ali sejam monitoradas, o que ela está gastando, o que ela está consumindo, ao ponto do Estado determinar o que você vai comprar ou não. Então, fica aqui a dica para vocês: não confundam CDBCs com criptomoeda, que não tem nada a ver. E vocês precisam estar atentos, porque a evolução do dinheiro é necessária, ela teria que ter acontecido, não tem jeito, mas que nas mãos erradas a gente tem um grande problema. Bom, então dou fim aqui ao nosso capítulo 7. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre o Bitcoin, como ele foi desenvolvido, para que serve o Bitcoin, né, que é uma moeda do povo. Sim, o Bitcoin é a moeda social, vamos dizer, a moeda mais democrática que existe hoje, criada, a invenção humana maravilhosa, que você precisa entender como é que funciona. Vamos falar também irei falar também sobre a tecnologia por trás, que é a blockchain, a tão falada blockchain, que não é um bicho de sete cabeças. E aí você precisa entender que a blockchain ela não só está revolucionando o Bitcoin, como todo o sistema, toda a internet,
ela vai ser transferida para a blockchain. Você vai entender isso na aula que a gente vai ter, na aula 2, e você vai ter um entendimento por trás do Bitcoin e essa tecnologia que está revolucionando tudo. Bom, agora eu preciso fazer um adendo aqui para vocês sobre uma leitura, e como eu falei para vocês que tinha uma surpresa no final, que foi algo que mudou totalmente minha cabeça, que fez me mudar, melhorar como pessoa, e eu vou explicar para vocês aqui na continuação. Então, esses foram os livros, os primeiros livros que eu li. Eu parei para entender. Eu já vinha buscando algumas ferramentas para poder mudar a minha mentalidade, a forma que eu pensava. Eu tinha iniciado um processo empreendedor, então eu ainda tinha uma mentalidade muito passada em relação a empregado, a CLT, e como eu poderia melhorar o meu autoconhecimento e o que eu deveria buscar para poder melhorar e crescer o meu negócio. Eu fui buscando por conhecimento, utilizei essa ferramenta que é o YouTube para poder trazer conhecimento, não para poder ficar vendo vídeos aleatórios. Então, eu ainda nesse momento eu trabalhava numa empresa, eu era CLT, por sinal ganhava muito bem, mas nesse processo de transição eu estudei muito, continuo estudando, estudo todos os dias, mas me aprofundei muito sobre finanças, que era algo que eu sabia que era meu ponto fraco, assim como eu imagino que muitos de vocês aqui tenham dificuldades com dinheiro, dificuldade com dívida, e isso não é um problema seu, é um problema que você herdou pelo fato de você não ter tido conhecimento, assim como seus pais e seus avós não tiveram conhecimento básico de educação financeira básica. Esses livros aqui são os livros primordiais que você precisa entender, você precisa ler, você precisa passar esse conhecimento para frente, para os seus filhos, seus primos, parentes, tios, avós, o que seja, para que eles aprendam. E digo avós porque os avós já não necessitam, mas os mais novos, sim, para que eles criem essa mentalidade que a forma que o dinheiro é entregue hoje não é a forma que faz com que a gente tenha liberdade. E o bem mais escasso, galera, que vocês precisam entender, o bem mais escasso é o tempo, não é nem o dinheiro. Precisa do dinheiro para ter tempo, e o tempo ele não volta. Então você com o tempo, e a gente faz uma troca, né? Quando a gente trabalha para alguém, trabalha com alguma coisa, a gente está fazendo uma troca. A gente está doando nosso tempo, estou doando meu tempo aqui para vocês em troca de alguma coisa. Então, o tempo, se ele não for bem vendido, bem administrado, você vai viver uma vida como várias pessoas vivem aí, vai passando, chega na idade mais avançada, é onde ela mais precisa de cuidado, onde ela mais precisa de ter ali o dinheiro, porque ela viveu esse tempo, não aprendeu sobre dinheiro, não entendeu como é que funciona o dinheiro, não poupou, não gerou riqueza, e aí ela depende, vai lá e depende do Estado. E ela mais sofre, porque ou ela vai precisar continuar trabalhando, ela vai precisar de um auxílio, de uma ajuda que o governo dá, que é mixaria, cara, chega a beirar o ridículo, ao ponto de das pessoas passarem necessidade. A gente vê muitas pessoas assim, infelizmente. Não só aí no Brasil, como aqui nos Estados Unidos também. E é assim, o governo ele quer controlar, ele quer manter as pessoas ali dentro da redoma e as pessoas não, e o Estado não quer que você tenha acesso a isso. Isso aqui, infelizmente, não vai para a escola. Então, o primeiro livro, dica para vocês, é esse livro aqui, ó, Pai Rico e Pai Pobre. Esse primeiro livro, cara, ele é primordial. Ele vai te ajudar muito. Eu tenho uma dica aqui para vocês, tá? Uh, se você tem dificuldade de ler, assim como eu tenho, toda vez que eu tô lendo me dá um sono, cara. Me dá um sono, parece um sonífero. Eu não consigo ler um livro inteiro sem que eu demore muito ou que me dê sono. Para isso, eu desenvolvi um método para eu poder estudar com mais velocidade, com mais eficácia. Eu prefiro ouvir. Então, quando eu vou estudar um livro, eu pego o audiobook. Aqui mesmo pelo YouTube, você tem outras ferramentas que você pode utilizar. Só você botar o nome, você pode jogar lá Pai Rico e Pai Pobre, vai aparecer o livro completo. E aí você pode ouvir. E você ouvindo, pelo menos no meu caso, eu consigo acelerar um pouco mais no meu conhecimento. Eu criei uma técnica de ouvir um livro de 20 a 30 minutos no dia. Pode ser um pouco menos? Pode, vai demorar um pouco mais. Mas que você crie esse hábito de todos os dias você ouvir
pelo menos um capítulo, um módulo, o que seja, você vê uma quantidade desse livro ouvindo e parar para fazer anotações, fazer um breve resumo daquilo que você ouviu. E depois você faz um compilado de todo o livro. Se for necessário, você pode. Eu já ouvi alguns livros, pelo menos o Pai Rico, Pai Pobre, umas 3 vezes. E toda vez que eu ouço, eu faço anotações diferentes e isso vai agregando mais no meu conhecimento. Então, diversas vezes do mesmo livro eu já ouvi mais de uma vez, mas isso vai acelerar o seu conhecimento. É porque dentro do YouTube, depois que você lê o livro, o algoritmo vai entendendo, ele vai te entregando mais conteúdos relacionados. Inclusive, te traz aqui resumos. Você vai ver mais resumos e vai fortalecer ali o teu estudo com esses resumos que você vai pegando e você vai botando em prática no teu subconsciente, você vai entendendo. Uma outra forma muito eficaz, funciona muito. Se você está lendo o livro Pai Rico e Pai Pobre, você está lendo no seu dia, você está anotando, você pode pegar, faz esse teste, você pode pegar, na hora que você for dormir, você bota o fone e bota o livro do começo e deixa o livro ali rodando, o audiobook rodando e vai dormir. Muito provável que esse livro ele tem dependendo desse modelo do Pai Rico e Pai Pobre, são 6 horas de audiobook. Você vai conseguir ouvir ele dormindo em 2 noites. Você vai ouvir ele no teu subconsciente. Depois você continua a leitura dele normal, no dia a dia, de 10, 15, 20 minutos, 30. É excelente. Você vai conseguir e você vai assimilando. Quando você estiver ouvindo, você vai lembrando de passagens, de momentos que você estava dormindo, né, ouvindo esse livro, no teu subconsciente. Então ele vai memorizar e gravar muito mais rápido. E com isso você vai conseguir ler no mínimo de 2 a 3 livros no mês. Isso vai te dar um repertório gigante. Então aqui o primeiro livro, Pai Rico, Pai Pobre, é um livro sobre finanças, que demonstra a questão de não ser empregado ou empregador, mas de ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. E essa é a tese de Robert Kiyosaki, que é o criador do livro Pai Rico e Pai Pobre, muito famoso aqui nos Estados Unidos. Ele, se eu não me engano, é havaiano. E ele cresceu muito aqui em algumas crises que teve imobiliária, onde ele comprou casas e vendeu. Enfim, hoje ele é um adepto ao Bitcoin ferrenho, fala muito bem sobre o Bitcoin, depois vocês podem pegar mais informações. E para ele, esse livro desenvolvido por ele é um start, né, para os jovens que precisam entender um pouco mais sobre finanças. É um livro muito bom. O primeiro livro que eu indico para você que não leu nenhum livro sobre finanças é o Pai Rico e Pai Pobre. Bom, o segundo livro que eu indico para vocês aqui, um livro importantíssimo, acho que todas as pessoas deveriam ler esses livros, cara. E é O Homem Mais Rico da Babilônia. Também é um livro sobre finanças feito por George S. Clason. Ele mostra uma solução real que aconteceu lá na Babilônia, no tempo dos babilônios, que tinha uma pessoa que era a pessoa mais rica da Babilônia. E ele nem sempre foi rico, tão rico, ele chegou a ser pobre. E nesse livro ele relata ali as formas que ele foi saindo ali da parte da pobreza, da dívida, para se tornar o homem mais rico da Babilônia. E é um livro, cara, extraordinário. E ali ele ensina alguns métodos. Bom, ao mesmo tempo, esse livro é tão atual, né, para os tempos de hoje, para falar sobre dinheiro, como não desperdiçar recursos durante o tempo de opulência, né, em tempos ruins, buscar conhecimento e informações em vez de apenas lucros, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar a própria aptidão, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente. Então, aqui no livro ele diz que você tem que pagar suas dívidas, pagar ali, não pagar juros, evitar pagar juros. Se pagar primeiro, você deve se pagar primeiro. Vocês não entendem isso? Porque é uma forma de você não conseguir guardar. Quando você recebe o seu pagamento, recebe o seu dinheiro, você simplesmente vai lá, pega e é autorrecompensa. Eu trabalhei pra caramba esse mês foi difícil. Vou pegar um dinheiro aqui, vou lá e gasto. Compra uma roupa, compra qualquer coisa, mas você gastou, porque você está necessitando dessa autorrecompensa. E isso é um veneno para a construção do seu pagamento, do seu patrimônio, porque qualquer pagamento que você receba, não seja qualquer valor que você tenha, seja R$ 10, R$ 50 que você passe a criar o hábito. É exatamente isso que o livro ensina, criar o hábito de se pagar primeiro. Se você recebeu R$ 100 e você tem ali um padrão de vida onde você precisa pagar algumas contas, pagar algumas coisas,
e você diminui um pouco menos para poder poupar, você precisa se pagar, suponhamos que seja 10%, você tire 10%, guarde esse 10% na caixinha lá do seu eu do futuro, e com os R$ 90 você se enquadre ali no seu estilo de vida para que você dê sequência. Porque se você pega os R$ 100 e gasta todo de uma vez, você nunca vai conseguir guardar, você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai conseguir fazer mais dinheiro para que esse dinheiro trabalhe para você no futuro. E esses livros falam exatamente sobre isso. Então você acaba ficando ali na roda do rato, sempre endividado, as pessoas utilizam cartões. Eu já fui assim, cara, dívida com cartão, dívida com cheque, dívida com crédito pessoal. Vivia nessa bola de rato, nessa roda de rato, porque eu não entendia, se tornava uma bola de neve. Então, quando eu entendi sobre essa leitura e como é que funcionava, eu consegui dar um salto na minha vida, consegui mudar minha vida totalmente, ao ponto de chegar aqui onde eu estou, trazer minha família para morar nos Estados Unidos, com conforto, com tranquilidade e conseguir, óbvio, investir. O terceiro livro já é um livro mais para mentoria, para desenvolver uma mente de pessoas milionárias, que é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro ele vai te moldar, ele tem alguns princípios básicos ali que ele vai moldar a sua mentalidade, tirando essa mentalidade de que as pessoas que são ricas, as pessoas milionárias são pessoas do mal, são pessoas ruins e que ter dinheiro é ruim, né? Então esse livro ele trabalha, ele trata sobre isso e vai fazer você ter uma visão diferente sobre o dinheiro. Então, O Segredo da Mente Milionária foi pelo Harvey Eker, explora como os pensamentos e as crenças influenciam a capacidade de alcançar sucesso financeiro. Então as pessoas têm muito bloqueio de que a riqueza, o dinheiro não é para ela, principalmente a gente, ou melhor, eu, que venho de uma família humilde, família pobre, criado numa comunidade, de ter esse pensamento escasso mesmo sobre dinheiro, se tornar até um tabu, de ver meus pais recebendo dinheiro e ter que logo pagar a conta e nunca sobra dinheiro, está sempre apertado e não tem consciência de gerar novas rendas e só trabalha ali, vive ali, recebe, paga, recebe, paga, recebe, paga e a vida não funciona, não anda. E não é dessa forma. É possível para todo mundo, desde que você tenha uma mentalidade, tenha uma consciência para você furar essa bolha e sair. Graças a Deus eu consegui obter, depois de velho, digo que depois de velho que eu comecei a ter essa mentalidade lá para os meus 25, 26, já nos 27 anos quando eu comecei a empreender, e eu trouxe isso agora para a minha vida, aplico na vida do meu filho, vou aplicar na vida da minha filha, e que esse conhecimento é um conhecimento que dificilmente você vai retroceder depois que você aprende. Com tudo que é bom a gente consegue guardar. Então esse livro ele apresenta a ideia de quem tem a mentalidade, os padrões mentais são cruciais para construir riqueza. Dentro desse livro tem 17 arquétipos, arquétipos de riqueza, onde você vai se construindo dentro da narrativa da leitura ali, para que você tenha sucesso na sua vida e que você realmente construa uma riqueza. Porque o que a gente quer é liberdade de tempo. Não precisa somente do dinheiro, a gente precisa do dinheiro para ter liberdade do tempo. Então isso é essencial para a nossa vida, para o nosso tempo, economiza saúde, traz qualidade de vida e melhora muito, muito anos-luz o que a gente vive quando está numa CLT estressada, dependendo de um salário somente para pagar dívida. Então por hoje é só, pessoal. Espero revê-los na próxima aula, na aula 2. Iremos falar sobre o tema aprofundado do Bitcoin e suas tecnologias. Então, até mais. Espero reencontrá-los em breve.